Começando mais um episódio, Uai Capelão. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, onde nós falamos de tudo que você pode imaginar. Nós falamos aqui de religião, falamos de um pouquinho de política, falamos aqui de vida, de saúde, da área militar e tudo aquilo que a sociedade precisa. Nós estamos aqui com um convidado interestadual, é isso mesmo, é de fora, não é de Goiás, mas vai se tornar de Goiás. Agorinha eu vou estar apresentando ele e eu quero te pedir, vai lá, curta esse nosso conteúdo, não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilha com seus amigos, com vídeos, para que outras pessoas possam conhecer o Uai Capelão Podcast. E não esquece de comentar, comenta aí, fala alguma coisa, mesmo que você não gostou, mas comenta, para que nós possamos ter um conteúdo aí que vai ser jogado pelo YouTube aí, porque se você não comentar, não curtir, o YouTube vai entender que você não está gostando do nosso conteúdo, e eu sei que você está gostando, porque muitos me ligam, entram em contato comigo e falam sobre isso. Ok? Deus abençoa e quero deixar com você neste momento, aquele momento com Deus, isso mesmo. Gênesis 2:7 ali teve a presença do Espírito Santo, aonde ele teve a participação na criação do homem. Mas aí o pessoal pergunta, mas o Espírito Santo não é Deus? Sim, ele é Deus. Ele faz parte da Trindade, mas ele teve a participação dele, porque foi quando houve o sopro de vida no homem ali, que era então um barro, um ser inanimado, mas ele veio e deu vida. E é o Espírito Santo quem hoje nos convence do pecado da incredulidade. E isso tem acontecido muito nesses dias. A população, as pessoas têm sido incrédulas. Até nós, cristãos, temos tido muita incredulidade dentro da igreja. Por isso eu te convide o Espírito Santo a convencer você do pecado da incredulidade. E lembre-se, ele faz parte da Trindade. E é ele quem quer te acompanhar, aconselhar e mostrar o caminho que é a vida eterna com Jesus. Então não deixe de fazer isso. Eu quero te abençoar e dizer, seja bem-vindo a mais um episódio do Calibre. Opa, não é Calibre, é do Uai Capelão, que estou ainda com Calibre Podcast na cabeça. Do Uai Capelão. Deus te abençoe e seja bem-vindo a mais um episódio. Você viu aí? Eu estou aqui com o pastor Fernando Perdigão. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Capelão Rodrigo. Estou em casa porque tem um Uai aqui, então o mineiro se sente muito bem. Estou em casa, o Uai aqui já deixou a gente bem familiarizado com tudo que está acontecendo aqui, mas muito bom estar com você. Muito obrigado aí por tá dando essa oportunidade para a gente estar junto aqui, né? Que coisa boa. Você viu que eu tinha um outro canal, estava falando aqui em off com o pastor Fernando Perdigão, que eu tinha um outro canal e ainda fica na cabeça, né? Por quê? Aí o pessoal, por que mudou? Porque o pessoal tem pedido muito a questão da capelania, da questão com Deus. E muita gente fala assim, nossa, capelão, mas o que tem Calibre da Liberdade a ver com capelania, né? E era um outro trabalho que a gente fazia de eventos e exposições. Então, fica aí a dica, que não deixa de eu falar dos eventos e exposições aqui, né? Bom, vou apresentar aqui o nosso convidado, pastor Fernando Perdigão, pastor na Igreja Batista da Lagoinha, em Goiânia, é líder regional da igreja em Goiás, casado há 20 anos com a pastora Flávia Perdigão, pai de 2 lindos filhos que eu conheci, que é o Theo e a Clara, nascido e criado na Lagoinha Sede, aonde foi apresentado e consagrado a pastor pelo pastor Márcio Valadão. Pastoreou por 18 anos a Lagoinha de Divinópolis, em Minas Gerais. Agora está na fase de implantação da igreja em Goiânia. Olha que coisa boa, hein, gente? Foi criado em um lar cristão,
a família participou da história da implantação da Igreja Lagoinha, da Batista Lagoinha, e tem vivenciado milagres nessa história de vida. E uma delas que ele vai estar falando aqui é dos filhos dele, né? Por 12 anos esteve orando e Deus deu aí 2 milagres. Sem falar que ele vai contar também aqui como é que foi a experiência dele no ano passado, em agosto, que teve uma experiência de quase morte e que teve a intervenção de Deus, tá bom? Seja bem-vindo novamente, sinta-se à vontade e espero que a gente tenha uma conversa bem legal aí, bem tranquila. Não vou te pôr em saia justa, tá, pastor? Não, mas fica tranquilo aqui. Se eu não souber, eu vou pedir os universitários aí para responderem, né? Mas é muito bom a gente estar junto assim, poder falar não apenas de Deus, mas de tudo, né? Porque Deus está em todos os lugares, está na vida, está em tudo. E para mim, eu sou uma pessoa muito privilegiada de estar aqui. Estou em Goiás, não porque eu um dia falei, Deus, eu quero ir para Goiânia, eu quero ir para Goiás. Não, não, não. Estou aqui porque eu ando debaixo da direção de Deus e Deus me deu uma palavra para estar aqui. Falar da Igreja Batista da Lagoinha para a gente é algo muito fácil, porque a Lagoinha ela começou com um grupo de 32 irmãos. E dentro desse grupo, minha bisavó estava lá. Olha só, então, minha família está na Lagoinha desde quando a Lagoinha começou, realmente. A Lagoinha era uma igreja pequena, uma igreja com um grupo pequeno de pessoas. E hoje ela tem um alcance mundial, tem chegado aí, não só no Brasil, mas Estados Unidos e Europa, várias nações aí. Nós estamos chegando aí com a igreja que tem uma visão voltada para a palavra de Deus, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que realmente vive aquilo que Deus tem para a gente, que é a missão do céu. Falo que muitas pessoas falam assim, pastor, mas por que a gente precisa de igreja? Porque eu entendo que quando Jesus foi aos céus, ele deixou a igreja para dar continuidade à missão dele. Então, se você quer viver a vontade de Deus, dar continuidade àquilo que Jesus nos chamou a fazer, tem que estar na igreja, não tem como você fugir da igreja. Goiânia é uma cidade muito privilegiada, tem tantos ministérios, tantas igrejas. Eu vejo que o evangelho aqui ele tem crescido e isso é um privilégio muito grande. Quando a gente sai de uma região que não é a mesma realidade, a gente olha para cá e vê o banquete que vocês têm. A gente vê assim aquilo que Deus tem feito aqui. E eu me sinto muito privilegiado de estar aqui nessa cidade, de estar vivendo isso daqui. Eu sou uma pessoa que a minha história de vida ela sempre foi uma história de milagre, de superação. Eu sempre me envolvi com todos os ministérios, desde quando eu nasci, eu me envolvi no ministério. Eu brinco que eu estava na Lagoinha desde a época que o berçário da Lagoinha era manjedoura ainda. Então a gente está lá desde pequeno. Eu lembro quando eu liderei o Ministério de Crianças, tinha uma senhora que trabalhava há mais de 20 anos, 25 anos no berçário, que a alegria dela era falar que tinha trocado minha fralda. Eu falei, oh meu Deus, olha só. Então a gente vê a história da igreja, a gente vê todo o crescimento da igreja, mas a igreja em si, ela tem muito mais para contribuir nas nossas vidas, principalmente falando da minha vida. Hoje eu sou o que sou, porque eu fui para uma igreja bíblica, eu fui criado dentro daquela igreja, meu pai é militar, então estou vendo aqui vários apetrechos militares aí, meu pai vibra com isso aí. Então a gente vê que essa criação, a igreja, tudo isso contribuiu para ser o que eu sou hoje. Como foi falado aqui, né, eu sou casado há 20 anos, quando nós casamos, a minha esposa sempre queria ter uma casa cheia, ela falava que queria ter 5 filhos. Eu falei, meu Deus, me ajuda aí, senhor, porque para ter 5 filhos tem que ter provisão, não é fácil não. Mas logo com 2, 3 anos de casado, quando a gente foi procurar realmente a questão dos filhos, a gente viu que não tinha como. Fizemos vários exames, tratamentos, passamos por vários processos naturais, porque eu entendo que a fé ela é um milagre, realmente. A fé não é só você ficar andando, voando, né? A fé você começa do natural. A gente procura o caminho natural, a gente vai no médico, a gente vai no especialista, a gente faz o tratamento. Tudo isso foi feito durante muitos anos. Chegou um momento que a única resposta que a gente tinha era não. Vocês são inférteis, não tem como ter filho. Então isso daí ao nosso coração foi algo muito pesado, mas ao mesmo tempo a gente foi aonde? Em Deus. Aí entra um processo realmente de Deus agir nas nossas vidas. Deus nos deu uma palavra que nos daria um filho. E nós tivemos um ato profético, compramos um macacão de criança, colocamos no nosso guarda-roupa e era o nosso refúgio de oração, de pendurado junto com as nossas roupas, bem visível, e era o nosso refúgio de oração. Olha só. A gente orava sempre naquele macacãozinho, não é
é algo nosso, pessoal, não tem nada disso, é algo que propósito que nós fizemos com Deus. A gente sempre orava, clamava a Deus. Tinha momentos em que a gente estava com a fé mais arriada, como se diz, a gente voltava lá, orava. Tinha momentos que a gente ficava triste por alguma situação, uma notícia. E isso foi passando. Muitas pessoas falam assim, há quanto tempo que você tem que esperar? Eu acredito que a gente tem que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele não é igual ao nosso. E a Bíblia tem até um versículo para quem é muito ansioso, né? Para Deus, né, um dia é como se fosse 1000 anos. Para você, talvez está passando um tempão aí, para Deus nem deu um dia ainda. Então, a gente tem que ficar realmente confiante na provisão de Deus. Porque eu entendo que Deus nunca atrasa e Deus nunca adianta. Deus vem na hora certa, no momento certo, no tempo certo. E eu creio que na nossa história nós oramos aproximadamente, deu 11.534 dias. Olha só, contou tudo. A gente colocou aproximadamente aí 12 anos, então a gente clamando ao Senhor, 1.500, como é que é? E agora eu arrumei uma bagunça aqui. Não, depois eu vou pegar aqui, porque a gente está aqui, mas eu vejo que a Flávia, ela sempre me ajudou muito nisso. A gente, quando um está bem e o outro não estava, a gente sempre ficava um auxiliando o outro, um buscando a ajuda do outro. 3.754 dias. Tá vendo? Tem que fazer as contas direito aqui, me ajuda aí. Mas a gente sempre orando. E eu creio que teve um dia que eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, eu sempre tive alguns cálculos renais, eu tinha saído do hospital, estava em casa de repouso, e toda mulher gosta disso, né? Homem doente, mulher fica abismada, né? Porque o homem não serve para nada, né? Quando está doente. Eu estava naquela situação lá, e tá doendo, aquela coisa toda, moribunda, aquela coisa toda. E eu lembro que a Flávia chegou para mim e falou assim, amor, eu tô passando mal. Eu falei, não vem não é sua vez não. Quem tá doente sou eu, me ajuda aí, véio. Como que você pode passar mal agora? Eu acabei de fazer uma cirurgia, eu que tô precisando de cuidado. A gente brincava muito. E ela falou, amor, tô passando mal. E a gente tem sempre, todo mundo agora tem um médico em casa, que é o Dr. Google, né? A gente vai lá pro Dr. Google e começa a ver o que estava sentindo. E quando a gente procura lá, falou assim, pode ser gravidez. Isso para a gente era uma palavra que soava muito ruim. E a gente falou, olha, pode ser que você está grávida. Não, mas isso aí e tal. Aí eu falei, olha, eu vou ter que ir na Unimed pegar uma autorização e aí eu vou comprar um teste de farmácia aqui, só para desencargo de consciência, para não ter problema. Fui, peguei o teste. Quando eu fui comprar o teste, eu sempre entrava na farmácia, comprava sempre o mais baratinho, que normalmente eu sabia que não ia dar em nada. Nesse dia foi diferente. Eu cheguei lá e falei assim, moça, qual que é o teste aqui? Sei lá, que solta foguete, tem aquela luz do Batman, avisa que... Qual que é esse aí? Eu peguei lá tinha as datas, alguma coisa assim, levei, deixei ele em casa. Isso era uma sexta-feira. Ficou lá, mostrei para a Flávia, ela não fez sexta, ela não fez sábado, ela não fez domingo. Segunda-feira ela resolveu fazer o teste. Quando ela fez o teste, deu lá que estava grávida, deu mais ou menos as semanas. E na hora, qual que é a nossa reação? Calma, Flávia. Vamos fazer o de sangue, vai que esse negócio está errado, porque a gente está esperando há tanto tempo. E era quanto tempo já? Estava com 4 semanas já. Não, quanto tempo esperando? 12 anos quase. Nossa. Falei, calma, Flávia, vai lá, faz. Aí ela foi lá no laboratório, fez o exame, a mulher falou assim, só no final do dia que saiu o resultado. Aí a Flávia contou a história para a mulher, falou, me liga aqui meio-dia que eu te falo. Daquele momento da manhã até meio-dia, chegava o final do ano, mas não chegava meio-dia. E aí, quando deu meio-dia, a Flávia ligou, a mulher falou assim, liga daqui 5 minutos. Eu falei, eternidade agora, não tem condição, uns 5 minutos. E a Flávia ligou, a mulher falou assim, olha, a senhora está muito grávida. E aí, na hora, eu falei, calma, Flávia. Olha, a gente não sabe como é que está essa gravidez, você nunca teve nada. Caramba, né? Vamos fazer um ultrassom, porque vai que depois, a gente contar, depois conta, cria. Mas assim, naturalmente, pelo fato da gente viver ansiedade, tantas pessoas, tudo, eu sou muito pé no chão. Falei, nós vamos contar na hora que tiver certeza. Conseguimos marcar a ultrassom 2 dias depois. Aí já não tinha mais ansiedade que segurava a gente. Quando a gente chegou para fazer o ultrassom, que eu achei o mais interessante, porque o problema era com a Flávia. E aí o médico fez lá, começou a fazer o exame, perguntou para a gente, quantos filhos vocês têm? A gente falou assim, olha, doutor, a gente não tem, não. Esse é a primeira possibilidade de gravidez, de tudo. Ele falou assim, olha, que interessante. Tinha muito tempo que eu não fazia um exame numa mulher que tinha os órgãos tão perfeitos, e uma gravidez tão perfeita. Para a gente, aquilo dali surtiu para a gente como um favor de Deus. A gravidez da Flávia foi
plena. Aí ela foi na pediatra, que conhecia, na médica lá, né? Que conhecia a história dela. A médica falou assim, olha, como a sua gravidez é especial, você fica de repouso. Rapaz, mas eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Ela aproveitou bastante desse tempo. Mas foi muito gostoso. A gente viveu cada segundo ali, cada milagre daquele tempo ali. Nós estávamos já dedicados ali ao ministério há mais de 15 anos, trabalhando muito juntos o tempo todo. E foi um tempo propício de Deus. Eu falo que o Theo chegou na hora certa, porque naquele momento ali a gente já estava com o ministério muito estruturado. A Flávia pôde se afastar para cuidar dela, do Theo, da gravidez. Veio o Theo, milagre, a gente não explica, né? Vocês verem os meninos, você vai ver. O menino é bonito e parece comigo. Como é que explica um negócio desse? Não tem jeito, não. É bonito e parece com o pai. Não tem jeito de explicar. E aí a gente crendo naquilo dali, mas assim, o quadro da Flávia não mudou. A gente tinha a promessa de Deus, mas não mudou nada. 2 anos depois, chegando em casa com tanto de pacote de fralda, o Theo vem e me entrega um papelzinho. Estava escrito lá que a Flávia escreveu, fui promovido a irmão mais velho. Eu falei, meu Deus, eu quase caí duro, joguei as fraldas para cima, eu falei, mas já... Ficou... Aí fiquei... Aí 2 anos depois veio a Clara, 3 anos depois quase veio a Clara, né? São os nossos 2 milagres, a gente fala isso porque para quem não podia ter filhos, a gente tem 2. E é o cuidado de Deus, o favor de Deus, 2 meninos espertos, lindos. E o principal de tudo, eu creio que eles estão aqui para provar que Deus pode fazer o impossível nas nossas vidas. E eu acho que, por pior que seja, talvez, as informações que a gente recebe, as notícias que a gente recebe, a gente pode confiar em Deus, porque Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aquilo que o homem não pode fazer, Ele pode fazer. Aquilo que o homem não pode entregar, Deus pode entregar. Claro que Deus nunca vai fazer a nossa parte. Deus, Ele faz aquilo que a gente não consegue fazer. Mas aquilo que depende da gente, eu imagino que nós temos que realmente nos posicionar. Porque a vida com Deus é uma vida de decisão e escolha. A gente escolhe o que a gente vai comer, a gente escolhe por onde a gente vai andar, a gente escolhe a pessoa que a gente vai casar, a gente escolhe a casa para morar, o carro para comprar. E nós escolhemos também se nós queremos viver uma vida com Deus ou não. Faz parte da vida natural do homem. A gente muda muito com o tempo. Tudo vai mudando, mas Deus não muda, Ele é o mesmo. Então a gente precisa de entender que a nossa prioridade tem que ser Deus. E a dificuldade, o senhor vê que tem uma dificuldade ou não de saber o que é de Deus e o que não é de Deus? Não tem. Eu vou te falar por quê. Você é pai. Uhum. O senhor precisa de falar alguma coisa com as suas filhas? O seu olhar já diz tudo. A dificuldade é pela falta de intimidade com Deus. Porque se você tem intimidade com Deus, não é verdade? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e sabem quem eu sou. Quanto mais próximo de Deus você está, mais facilidade você escutar a voz de Deus. É interessante que tem uma expressão, né, que fala que a voz de Deus é como se fosse a voz de muitas águas. E aí você fala assim, o que é isso? Eu não sei se você já teve o privilégio de andar para uma cachoeira. Quando você está longe daquela cachoeira, você escuta o barulho da água de longe. Mas você pode conversar, você pode caminhar. E à medida que você vai chegando mais próximo dessa cachoeira, vai sendo mais difícil para você comunicar com a pessoa que está do seu lado. E quando você entra debaixo, a única coisa que você escuta é a água batendo ali, a voz da água. A mesma coisa é a voz de Deus. Enquanto você está muito longe de Deus, as outras vozes até falam mais alto na sua vida. Mas a partir do momento que você está próximo de Deus, debaixo ali da cachoeira, você pode ter certeza que pode gritar, pode vir notícia ruim, pode vir o que for. Nada vai tirar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, hoje a dificuldade das pessoas quando falam isso é falta de intimidade. Intimidade com Deus. Porque muitas vezes o pessoal fala assim, porque eu falo muito, né? Deus falou isso comigo, Deus falou comigo. Pô, capelão, como é que é esse negócio de Deus falar? Porque Ele não fala comigo. Aí eu falei assim, irmão, como é que eu vou te explicar isso? Né? Porque cada um tem, né, a sua intimidade.
Então Deus fala comigo numa palavra, Deus fala comigo na hora que eu estou entrevistando, e o pastor está falando aqui, Deus já está falando comigo. Né? Deus fala comigo na hora que eu estou vendo uma ministração de um profeta, né? Ou uma profeta que está ali. Né? Deus fala, né? Profeta que eu estou falando não é né? Sim, como é sim. que fala? Misticismo, não. Mas profeta que é uma pessoa que busca Deus, que está ali. Deus fala de todas as formas. A gente olhando para a natureza, por exemplo, para mim, uma das formas que Deus mais fala comigo é quando eu recebo um abraço do Theo. Porque eu sei que eu nunca poderia ter, no mundo natural, um abraço de uma criança. Então, é diferente, a gente tem intimidade com Deus, é diferente quando você escuta a voz de Deus. E eu entendo que, assim, Deus, ele nunca nos desampara. Eu entendo que a gente gosta muito da parte boa da palavra de Deus, né? Não sei se você lembra, muitos anos atrás tinha uma caixinha de promessa. Tem até hoje. Nada contra a caixinha de promessa, mas era muito bom, porque qualquer coisa que você colocasse a mão lá era boa. Tudo que você tirava era bom. E as pessoas hoje elas querem viver muito disso em relação a Deus. Só que a caixinha de promessa, ela tinha só a parte B dos versículos. Só a bênção. Boa, né? Só a bênção. Mas lá antes falava, se você obedecer à voz de Deus, aí sim vai acontecer isso. Se você andar no caminho de Deus, aí sim vai acontecer isso. Então eu vejo que hoje o grande problema nosso é que a gente quer tudo de bom de Deus. Talvez Deus, para a gente, é a fonte de todas as coisas boas. E, na verdade, não é. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a nossa luta, a nossa adversidade, o problema que a gente está enfrentando. Se Deus está no controle da nossa vida, ou Ele está nos ensinando, ou Ele está querendo trazer algo para a nossa vida. Hoje, quando começa um problema na minha vida, sabe o que eu faço? Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Deus, aonde que eu tenho que aprender? Porque quando eu aprendo, rapidinho aquele processo, aquele problema, ele vai passar por uma outra etapa. E o próprio Jesus fala, no mundo tereis aflições. Quem diz que você ter a vida em Deus é uma vida que te exime de problema? Não. A vida com Deus é diferente. Você pode estar com problema, mas você tem a convicção que Deus está do seu lado. Você pode estar no deserto, mas Ele está com você no deserto. Você pode estar na guerra e Deus está com você na guerra lá. E aí você fala, mas o que muda? Muda tudo. Por isso que o salmista fala, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Por quê? Deus está comigo. Então a gente precisa de ter essa concepção de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, de conhecer a Deus. Aí talvez você vai falar assim, como que nós podemos conhecer a Deus? Rapaz, Uai, capelão. É como? Cada um tem sua maneira de conhecer a Deus. Tem pessoas que conhecem a Deus pelo louvor. Tem outras pessoas que vão pela palavra, gostam de estudo. Tem outras pessoas que conhecem a Deus pelo relacionamento. Porque é interessante que as pessoas falam assim, o que é Deus? Eu falo que é como se a gente colocasse 3 pessoas com deficiência visual diante de um elefante. E falasse assim, nós vamos apresentar para vocês um elefante. Talvez a primeira pessoa foi logo lá perto da perna do elefante. E aí pergunta, o que para você é um elefante? Deve ser um tronco de árvore, é muito grande. Para outra pessoa, ela estava lá na tromba, o que é para você um elefante? Parece que é uma mangueira, uma cobra ou algo assim. O outro lá colocou a mão na barriga do elefante. O que é o elefante? Por exemplo, uma pedra, uma rocha muito grande. Quem está errado? Nenhum dos 3. Mas cada um teve o quê? Teve um pedaço daquilo dali. Nós nunca vamos conhecer a Deus de uma totalidade. Nunca nós vamos conseguir, humanamente falando, ter uma concepção de Deus. Mas aquilo que Deus vai te apresentar é aquilo que você precisa. A faceta de Deus que você precisa é aquela que vai ser apresentada para você. Então tem muitas pessoas que precisam de conhecer amor. Vai vir Deus de amor. Tem pessoas que vão precisar de um Deus mais duro, mas vai vir esse Deus mais duro. Mas nada disso deixa de ser Deus. Por isso que na Bíblia Deus tem vários nomes. E cada nome representa um atributo de Deus, um agir de Deus. Para aquele que está passando tanta dificuldade, né? Tem o Jeová Jiré, né? O Deus da provisão. Então a gente precisa de entender que Deus, Ele é completo. Nós que somos incompletos. E nós precisamos de Deus para que a nossa vida seja preenchida. E diante disso, como é que foi essa experiência aí que o senhor teve de quase morte, né?
Tem dois, na verdade, eu tenho que voltar em agosto de 2021. Foi recente. É muito recente. Muito recente. Mas eu vou chegar em agosto de 2022, rapidinho eu vou chegar nesse processo. Agosto de 2021, a Clara estava com 3 meses de idade, tinha acabado de nascer a Clara, a gente estava naquele processo de êxtase, aquela coisa toda, e eu sempre gostei de jogar futebol. Nunca fui muito bom não, mas fui esforçado. E já tinha um tempão que eu não conseguia no futebol, e sabe aquela semana que você fala assim, hoje eu quero jogar um futebolzinho. E aí eu lavei o cachorro, arrumei a casa, fiz o café, preparei todo o campo ali para jogar o futebol. Fui cedinho lá, saí em silêncio para não acordar ninguém. A Flávia sempre foi muito tranquila quanto a isso. Eu entendi que dava para mim no futebol. Cheguei para jogar o futebol. Primeiro lance que teve, lançaram uma bola. E eu fui correndo para... Eu sempre joguei mais como zagueiro. Fui correndo para tirar a bola. Quando eu pulei, chutei a bola. Quando eu caí, eu bati, minha chuteira agarrou no chão, eu continuei correndo. Eu já vi, passei por isso. Naquele momento eu consegui quebrar meu fêmur, romper o ligamento cruzado, estourei o menisco, a patela, estourei o complexo do ligamento lateral, explodiu o complexo do ligamento lateral. Minha perna ficou pendurada, literalmente. Caramba! Naquele momento. E aquela dor, né? O pessoal chegou e falou assim, não, colheu, chama o SAMU, aquela situação toda. E sabe qual que foi a maior preocupação minha? Como é que eu vou contar para a Flávia? Meu Deus! Imagina, a Flávia naquela época lá estava com um menino de 2 anos, uma menina de 3 meses e o rapaz aqui de 40 e tantos anos dando trabalho para ela. Meu Deus! Foi uma situação bem complexa porque passei por algumas cirurgias, fiquei com uma deficiência no joelho, tanto que o Theo é muito inteligente. Ele já entendeu que eu não consigo correr mais, então ele faz raiva e corre, mas estou ficando bom para jogar chinelo, viu? Estou com a mira boa já, estou acertando ele de longe. Mas já não é mais o dia da mãe, é o dia do pai de jogar o chinelo. Então, e aí eu passei por esse processo, eu fiquei quase 4 meses sem conseguir pôr o pé no chão, processo de fisioterapia, processo de... Quando eu comecei a fazer o Pilates, que eu comecei a andar, eu mancava muito mesmo, porque minha perna ficou um pouquinho mais curta, umas outras limitações que ficaram. Quando eu comecei a andar um pouco mais normal, foi em agosto de 2022. Quando eu falei assim, agora minha vida vai normalizar. Nossa. Foi quase um ano, foram cirurgias, fisioterapia, tratamento, muita coisa para mim começar a normalizar a minha vida. Chega agosto, e eu sempre brinquei muito, né, que eu gosto de falar que o mês de agosto é o melhor mês, que é o agosto de Deus na nossa vida, né? E aí chega no início de agosto, eu tive uma crise renal muito forte. Eu já fiz algumas cirurgias que eu tenho um rim aqui que ele retém muita coisa que ele tinha que colocar para fora e isso forma muito cálculo renal. Eu tive uma crise muito forte. Normalmente, pelo tratamento que eu faço, por tudo que eu já passei, eu já tinha um cronograma, um croquis para seguir ali. Eu esperei um tempo, tomei uma medicação, esperei um tempo. Mais ou menos depois de umas 3 horas eu espelhei um cálculo grande, passou mais umas 4 horas, espelhei outro cálculo grande, e eu achei que tinha aliviado. No outro dia pela manhã, eu falei assim, eu tinha que ir na igreja, resolver algumas coisas, fazer um vídeo, fui lá, resolver aquilo dali e voltou a cólica. Então eu imaginei, dentro daquele protocolo, eu falei, eu preciso de ir para o hospital agora. E eu sempre fui muito autodidata. Então, como eu estava no interior, com a minha esposa, meus filhos, eu não tinha parente próximo, então eu falei assim, olha, normalmente quando eu passava por essas situações, eu resolvia tudo, ia para o hospital, fazia os exames, eu ligava para a Flávia e falava assim, amor, meu pai está chegando aí, vai dar o suporte, fulano de tal pegou meu carro no hospital, estou entrando para o bloco cirúrgico, mas amanhã eu estou em casa, está tudo certo. Caramba, e ela levou um maior susto. Ela já estava começando, não era bona, mas ela acostumava com isso. E nesse dia, mais uma vez, o que eu fiz? Só que meu pai, ele já estava vindo com a minha mãe porque era o dia dos avós na escola. Então, eu falei, meu pai não precisa nem de avisar, ele já está aqui. E eu falei assim, eu vou só passar então num supermercado, na padaria, deixar a casa abastecida, vou para o hospital, tenho certeza que eles vão me operar, mas no outro dia, normalmente eu vou sair. A grande questão da nossa vida, que eu acho que é um problema muito grave, nós temos uma facilidade de adaptação com tudo. E até com coisas ruins. A gente acostuma com um casamento ruim, a gente acostuma com um problema na saúde, a gente acostuma talvez com coisas que não eram para a gente acostumar. E a gente acha que aquilo dali é normal.
A gente normaliza coisas que Deus poderia mudar, tratar e melhorar na nossa vida. E aí quando eu cheguei na padaria, eu nunca tinha acontecido isso, eu passei mal lá no momento que eu fui pegar os pães e eu desmaiei na padaria. Eu nunca tinha desmaiado na rua. Eu acordei, não sei quanto tempo depois, estava cheio de farinha no rosto. Porque caiu. Não, só tinha um padeiro lá para me levantar, os outros eram mulher, e acabou que eles me chamaram padeiro e eu fiquei com o padeiro que me ajudou. E aí eles colocaram sentado, tinham chamado a ambulância, mas aí acabou que eu mesmo dispensei a ambulância, que tinha um irmão da igreja que morava muito próximo. Ele foi lá me socorrer, me pegou, me levou em casa. Enquanto eu fui trocar de roupa, ele foi buscar meu carro na padaria com minha esposa. E eu fui para o hospital, mas assim, mais uma vez eu vou passar por um exame, vai ter a cirurgia. Na minha cabeça parecia que estava tudo como sempre aconteceu. Cheguei no hospital, na porta do hospital eu passei mal de novo. E aí eles correram, me pegaram, já me levaram lá para dentro. E eu nunca tinha ganhado uma pulseira vermelha no hospital. O negócio é forte. E aí, depois daquela pulseira, eu furava fila, eu passava na frente de todo mundo. Só que, por outro lado, todo mundo olhava para mim e falava assim, tá ruim. Tá ruim. Mas, assim, dentro daquilo ali, eu ainda fiz os exames, aguardando o resultado de exames, aquele prazo normal de 1 a 2 horas. Normal. Então, eu estava ainda achando que eu estava normal, conversando com a Flávia no telefone, com algumas coisas da igreja que tinham que resolver, que eu falei assim, olha, já que eu não vou ter que operar, amanhã eu não vou poder fazer isso, resolve isso para mim, aquela coisa normal que a gente sempre faz, né? E eu lembro que 4h30 da tarde a bateria do meu celular acabou, e aí eu fiquei incomunicável, só o irmão da igreja que ainda falava algumas coisas, e aí chegou um momento lá que no ambulatório, ele é tipo um U de maca, e na ponta, assim, onde ficam os médicos, começou a chegar muito médico, e aqueles médicos começaram a conversar. E falando, olha, a situação está grave, tem que arrumar uma vaga no CTI. E a gente, curioso, né, vai escutando, né? Eu virei para o irmão da igreja e falei assim, dá uma olhada aí, que tem alguém aí que está mais próximo de encontrar o senhor, e vamos orar por ele, ver se você acha ele aí. Vai lá beber água e vai passando aí nos boxes aí para ver quem é o moribundo aí da vez, né? Quero ser. Passou alguns minutos, aqueles médicos vieram para mim e falaram assim, Fernando, sua situação é gravíssima. O seu rim parou de funcionar por causa da obstrução. A urina voltou para o sangue. Você já está com infecção generalizada e a gente está com medo de você dar um choque séptico. Então, a gente não tem vaga no CTI do hospital. A gente está tentando ver se a gente consegue liberar o bloco cirúrgico para o senhor ficar lá aguardando até liberar a vaga do CTI. O senhor não pode fazer a cirurgia, mas a gente precisa de colocar um catéter no senhor para desobstruir pelo menos o canal para ver se a urina para de voltar para o sangue. Na minha cabeça, tudo normal. Eu falei assim, tem que bloco cirúrgico? Para não colocar a sonda em mim, eu posso ir no banheiro? Pode. Porque normalmente quando você não esvazia a bexiga, tem que colocar a sonda. Então a única coisa que eu entendi de tudo aquilo que os médicos falaram é que eu iria para o bloco cirúrgico. Fui para o banheiro, me levaram na cadeira de roda, que eu estava muito fraco, eu estava muito... Assim, a consciência estava normal, mas o corpo não estava. Quando eu fiz ali a urina, eu fui tentar levantar do vaso, não consegui. Eu mirei a cadeira de roda que eles tinham me levado e saí meio que na direção dela. E ali eu caí, eu tive minha primeira parada cardíaca. Isso devia ser umas 5 horas da tarde. Eu acordei 6 horas da tarde dentro da sala vermelha, cheio de aparelho ligado, aquele tanto de gente em cima de mim. E eu meio sem entender. Passou ali alguns 40 minutos que eu estava naquela sala, a gente fica escutando os aparelhos, aquela coisa toda, só que o aparelho fez assim, pi, 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 e aí eu tive a minha segunda parada cardíaca. Você chegou a escutar Eu comecei a escutar o pi mudando, e aí começaram a subir em cima de mim, aquela coisa toda, apaguei de novo. Eu lembro que, eu falo dos horários, porque lá no hospital todos os lugares tem um relógio vermelho, aqueles relógios digitais. E aí eu acordei dentro do bloco cirúrgico por volta de 9 horas da noite. Então, desse período de 5 da tarde até 9 da noite, eu tinha tido 2 paradas cardíacas. Eu acordei assustado, eu estava no bloco, ele já estava me preparando, aí o anestesista viu que eu acordei e chegou perto de mim. E o que eu achei? Normal. Ele vai me perguntar se eu tenho alergia, se eu já tomei e tal. E como eu já tinha feito várias cirurgias, eu respondi tudo para ele como se nada tivesse diferente, estava tudo normal.
E aí, quando eles foram me aplicar anestesia, e eles não sabiam, eu também não sabia, não tinha como saber, por conta do choque séptico, meu esôfago tinha estourado. Então, eu estava com hemorragia muito grave, estava com muito sangue descendo para o estômago, quantidade grande de sangue. Quando aplicaram anestesia, aquele sangue voltou, só que já não era sangue, era uma coisa... Plasma. Já era aquela graxa, né? Ela voltou, subiu, voltou e tampou meus 2 pulmões. Foram as últimas coisas que eu lembro. Eu tive aquela sensação de afogamento. Fui sentindo a falta de ar, uma fraqueza, a visão muito embaçada, e eu não lembro de mais nada. Isso aí, depois de 9 horas da noite, eu não sei. Eu sei que depois eu tenho esses dados porque eu peguei todo o meu prontuário médico para ter essas informações. Na verdade, eu tive mais 2 paradas cardíacas e, na verdade, a pior foi que, nesse momento em que eu tive a obstrução dos 2 pulmões e das vias, eu fiquei aproximadamente 8 minutos sem oxigênio, até eles conseguirem me entubar. Então, eu cheguei no CTI por volta de 2 horas da manhã com um quadro de 4 paradas cardíacas, uma parada respiratória. Eu estava tomando noradrenalina já quase a 50, minha pressão estava 4/3. Nossa. A hemorragia que era para o estômago, ela estava para fora, então eu estava com uma enfermeira que teve que ficar me aspirando a noite inteira, que minha boca enchia de sangue o tempo todo. E eu estava tomando uns 8 medicamentos por tantas coisas que estavam acontecendo. Dentro do hospital, eles tinham a certeza que eu não iria passar daquela noite. Que se eu conseguisse passar para o sábado de manhã, já seria algo anormal. No sábado, por volta de meio-dia, eles começaram o protocolo de morte comigo dentro do hospital, morte cerebral. 3 horas da tarde foi a primeira visita que eu recebi. Então, a minha esposa foi, meus pais, não sei se foi meu pai e minha mãe, que só podia entrar 2, e o médico virou para minha esposa e falou assim, olha, ele tem 80% de chance de morrer e 20% de virar um vegetal. Essa é a probabilidade que nós temos aqui dentro hoje. É o que eu tenho. Você tem fé, apega em Deus, mas não tem o que ser feito. Ele está aqui por causa dos aparelhos, a gente não está vendo nenhuma resposta dele. E minha esposa saiu, né? Eu brinco muito com ela, né? Falei, deve ter saído arrasada de lá, né? Imagina ela perder um bom partido desse aqui, né? Como é que aquela mulher faz? Mas ela foi para casa e à noite ela estava angustiada, normal. E ela foi orar e Deus falou com ela assim, amanhã de manhã você que vai pregar na igreja. A gente tem um culto no domingo, de manhã, de tarde, de noite. Forte. E Deus falou, amanhã o culto pela manhã é seu. Ela tinha todos os argumentos corretos. Falou, não tem condição de subir no púlpito, não tem condição de nada. E ela obedeceu à voz de Deus. E é interessante que ela falou, Deus, eu não sei, eu não consigo nem preparar uma mensagem, mas o Senhor direciona, estou aqui. E ela falou assim, se fosse o Fernando no meu lugar, eu tenho certeza que ele pregaria. E aí ela foi para a igreja de manhã, Deus deu uma palavra para ela, o Deus que acalma as tempestades. Que era uma palavra que ela já tinha, ela pegou um caderno dela de anotação e foi nesse texto. E, resumindo a mensagem, Jesus estava dormindo no barco, veio a tempestade, os discípulos gritaram. E ela fala assim, o que você escolhe? Gritar como os discípulos ou dormir como Jesus? Eu escolho dormir como Jesus. Porque eu sei que se Jesus está dormindo, ele está no controle de todas as coisas. 11h30 da manhã, eles levantaram um clamor na igreja. Por volta de meio-dia, ser decretado minha morte cerebral internamente dentro do hospital. 11h30, quando eles começaram a orar, uma médica da igreja que estava acompanhando o caso, mandou uma mensagem para minha irmã, falando assim, olha, ele começou a responder. Ninguém sabe o que está acontecendo. Então, 11h30 da manhã, eu começo a ter melhoras. A minha esposa chegou lá 3 horas da tarde. Eles já tinham tirado o tubo de mim. Caramba. Eu não tinha acordado. Talvez poderiam pensar, tem morte cerebral, está melhorando o coração, alguma coisa assim. Mas estava tendo. Minha esposa saiu de lá vibrando. 7 horas da noite, eu tinha um culto lá em Divinópolis 6 da tarde e outro culto 7h30 da noite. Eu não sei se foi o pessoal das 6 ou o pessoal das 7h30. O pessoal resolveu lá para a porta do hospital fazer um culto, 7 horas da noite. Então, na porta do hospital, as pessoas orando, adorando, clamando, fizeram um momento de intercessão. 8h45 acabou aquele momento ali na porta do hospital. 7 horas da noite estava chegando uma equipe para assumir o plantão do hospital. Essa equipe que estava chegando 7 da noite era a equipe que me recebeu na sexta-feira à noite. E aí eles
pararam lá, uma enfermeira parou lá na porta, porque ela conhece alguém da igreja, e falou assim, mas o que esse pessoal está fazendo aí? O que eles estão... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Fala assim, não, eles estão orando pelo pastor. Ela falou, mas o pastor não morreu ainda não? Porque o meu quadro... Ela falou, não, isso está até melhorando. Ela subiu encucada, falou, como que o pastor está melhorando? E aí chegaram lá, estavam pegando as informações, eles tinham os meus exames, né? Estavam melhorando, mas eu não tinha ainda dado algum sinal de vida, literalmente. 8h45 acabou o culto, 9 horas entraram dentro do bloco de CTI que eu estava para me dar uma medicação. Eu acordei como se nada tivesse acontecido. Eu abri meu olho, olhei para o relógio, falei assim, é domingo? Ele falou assim, sim, é domingo. Eu falei, então eu estou ruim, eu entrei aqui na sexta, eu estava no bloco cirúrgico, não, estou amarrado, o que eu fiz de errado? Não, o senhor estava tendo convulsão. Eu falei, esse tanto de medicamento aqui, tinha umas 8 bombas. Não, o senhor já não está tomando medicação nenhuma não, e o moço ficou assustado. Peraí, saiu correndo. Chamou a chefe de enfermagem, ela me fez um monte de perguntas, falou assim, peraí, saiu. Passou um tempo, veio lá uma fono, fez alguns testes comigo, saiu. Passou um tempo, arrumaram um fisioterapeuta, fez outros testes comigo, saiu. De madrugada apareceu um médico lá. Fui descobrir, ele era o chefe da neurologia do hospital. Tiraram ele da casa dele, que ninguém acreditava no que estava acontecendo. O homem veio e me virou ao avesso. E eu não entendia nada, porque eu não tinha noção. Porque você apagou, né? Tem gente que fala, você viu anjo, você viu alguma... Eu não vi nada. Eu fechei meu olho lá e como se eu tivesse piscado meus olhos. Quem sofreu é quem estava do lado de fora. Eu estava... não senti nada. E aí, 5 horas da manhã, aproximadamente, uma moça que limpava lá o CTI, eu vi que ela passava toda hora na frente do box que eu estava, ficava olhando. Mas assim, não estava entendendo nada. Aí uma hora parece que saiu todo mundo, ela correu lá dentro e falou assim, o senhor que é o moço do milagre? Eu falei assim, a senhora me explica, que eu não estou sabendo o que está acontecendo. Aí ela pegou o celular dela e falou assim, a minha amiga saiu aqui do plantão e ela não conseguiu ir para a casa dela, que estava tendo uma reunião muito bonita aqui na porta do hospital. E ela participou da oração, ela participou de tudo, ela me mandou o vídeo. Aí na hora que a mulher me mostrou o vídeo, eu vi a minha esposa, vi meus pais, vi o pessoal da igreja, eu comecei a chorar. Ela, moço, não chora não, senão eu vou ser mandado embora. E aí naquele momento ali eu entendi que eu não tinha, naquele momento eu entendi que o que eu tinha vivido com Deus antes, eu não tinha fé, eu não tinha força para orar, eu não tinha, eu não podia fazer nada por mim. Não dependia de você. Não dependia de mim. Mas naquele momento eu vi que como é importante você estar conectado a uma igreja, como é importante você estar vivendo a vontade de Deus e como é importante você ter nesses piores momentos, porque acidente a gente não marca. Tragédia a gente não fala, semana que vem vou ter uma tragédia na minha vida, não. Então a gente tem que estar preparado o tempo todo. E naquele momento eu acordei, eu entendi a situação, durante a semana fizeram todo tipo de exame comigo e não encontraram nada. Caramba. E na quarta-feira eu recebi alta do CTI, não tinha quarto, não tinha lugar no hospital, estava super lotado. E eu estava lá, gente, eu não estou bom, me arruma alguma coisa para me fazer, me arruma um velhinho para me dar comida, me arruma alguma coisa aqui que eu não estou tendo condição, não. Eu já estava dando trabalho no CTI, aí na quinta-feira de manhã, e eu já tinha pedido isso várias vezes, eu falei, se não tem vaga no quarto, me manda para casa. Eles falaram, é impossível te mandar para casa. A medicação que o senhor tomou aqui, você vai ter que ficar uns 15 dias no mínimo no hospital para poder desintoxicar, para poder... É muita medicação, muito forte. E aí na quinta de manhã eu falei assim, eu vou conversar com o chefe, ficar conversando com esse subalterno aqui, não está resolvendo nada. E eu caçando, aí veio um médico com a cabeça branca, com cheio de aluno, eu falei, esse é o chefe. E eu já estava perturbando tanto o pessoal que todo mundo passava de riba, já no box que eu estava. E ele já ia passar de riba, e eu li o nome dele e falei, doutor Paulo, por favor, preciso te falar com o senhor. Ele entrou, falou assim, pois não. Eu falei, o senhor conhece meu caso? Eu conheço. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu estou aqui próximo do telefone, estou vendo aqui que tem uma mulher que está infartando, que não precisa da vaga aqui do CTI, e está urgente a situação dela, está terrível. Deixa eu te falar uma coisa, pode pegar meus exames, eu não tenho nada, me manda para casa. Aí ele olhou e falou assim, mas, senhor Fernando, eu falei assim, olha, o que o senhor me pedir para fazer em casa, eu faço. Me manda para casa. Aí ele falou assim, o senhor promete para mim que essa semana você não levanta da sua cama? Na hora eu fiquei tão alegre. Eu falei assim, prometo. Só semana que vem, doutor? Só semana que vem. Eu
Falei, domingo é semana que vem. Domingo eu estou na igreja. Então, naquele momento ali, ele ligou para o meu médico. Meu médico pediu o telefone pessoal do médico. Falou assim, olha, qualquer problema que ele tiver, a hora que for, você tem que atender. O médico se responsabilizou. Minha esposa chegou para a visita 10 horas da manhã, teve que voltar em casa para buscar minha roupa. Na quinta-feira, eu saí andando do hospital. Isso foi quantos dias? Eu entrei na sexta, na quinta, não deu nenhuma semana. Nenhuma semana. Eu saí andando do hospital. E minha esposa, no domingo, quando ela fez a oração, ela falou assim, hoje eu estou chorando, hoje eu estou clamando aqui, mas eu creio que nosso Deus é o Deus do milagre. Semana que vem o Fernando vai estar aqui contando o testemunho dele. E você sabe que ele vai contar da forma dele, vai matar você de rir, vai inventar um monte de situação, vai fazer aquela coisa toda. E aí o que acontece? Quando eu saí do hospital, minha família já reuniu. Falou assim, eu te conheço. Você não vai domingo na igreja, não. Eu falei, tá doido? Vou, não vai. Sua imunidade está baixa, não sei o que. Eu falei, o médico falou comigo que eu podia ficar. Vou ficar de cama até sábado, semana que vem, eu já posso levantar da cama. Se eu posso levantar da cama, eu posso ir na igreja. Foi aquela situação toda, domingo. Sábado à noite fizeram a reunião do tribunal lá, juntaram todas as autoridades. Intervenção fizeram aqui, porque o americano tem muito. Eles me conhecem, que eu não tenho. E aí, depois de falar tudo, eu falei assim, eu tenho um argumento. Se Deus não me matou naquele hospital, eu não vou morrer no púlpito da igreja. Vocês podem colocar as condições que for, mas eu vou. E eles colocaram que eu ia chegar só no momento da palavra, que eu não ia cumprimentar ninguém. Eu falei, beleza. E para mim, domingo foi muito importante eu abraçar meus filhos, foi muito importante eu estar com minha esposa quando eu saí do CTI, com meus pais, com todo mundo, foi muito importante para mim. Mas eu te falo que domingo foi o dia mais emocionante da minha vida. Porque o que eu mais amo fazer na vida é falar de Deus. E quando eu pude entrar novamente naquela igreja, subir naquele púlpito, para mim não teve uma sensação melhor. Eu falei assim, Deus está me dando mais uma chance. E dentro do meu coração, talvez você me perguntasse, o que mudou na sua vida? Hoje eu tenho um senso de urgência. Eu não posso mais protelar aquilo que Deus tem que fazer. Eu tento ser o mais proativo possível, obediente à voz de Deus. E aí eu ministrei no domingo de manhã, e o combinado era só ir domingo de manhã. E aí meus pais voltaram para a cidade deles, e aí eu cheguei muito cansado, exausto. Eu dormi, eu acordei, antes de começar o culto da noite, falei com a Flávia, eu vou à noite também. Aí isso era de manhã. Fui à noite de novo, preguei nos cultos da noite. E durante a semana ainda eu estava fazendo alguns exames, alguma situação. 10 dias depois, eu tinha que voltar para levar meus exames para me fazer uma cirurgia. E no domingo antes, isso seria, nem 10 dias, deu 8 dias depois, ou 9 dias depois. No domingo de manhã eu preguei sobre a dependência de Deus, o cuidado de Deus. E que se Deus está no controle da sua vida, não importa o que acontece, Ele vai te guardar, vai te proteger, vai te sustentar. E eu falei assim, olha, você pode pegar seu carro e enfiar ele num poste. Pode cair em cima do carro. Se Deus está no controle, você vai sair inteiro. Segunda-feira eu indo para o hospital. 10 dias depois que eu tinha saído do CTI. Meu carro quebrou a barra de direção. Ah, não. E eu enfiei o carro num poste. E o poste caiu em cima do carro. E o carro quebrou todo. E eu saí andando do carro. Só que quando a gente começa a passar por um processo de tanta luta, a gente vai questionar Deus. Eu falei, Deus, o que eu fiz de errado, Deus? O que tá acontecendo? Me mostra, e minha mulher não aguenta ter notícia ruim mais não. Como é que eu vou falar? E aí naquele processo de busca com Deus, e eu não sabia que Deus tinha dado esse texto para falar, eu voltei no texto. Só que o Espírito Santo me falou de uma outra forma. Ele falou assim, olha, quando Jesus acordou e repreendeu aquela tempestade não era algo normal. Aquela tempestade era um levante do inimigo, porque Jesus e os discípulos, pela primeira vez, eles iriam pisar em uma terra que eles não tinham ido ainda. Que não tinham levado a palavra. Que não tinham chegado. E aí, naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, se prepara, porque Deus vai te levar para um novo lugar. O inimigo está furioso, mas fica tranquilo, que você vai chegar lá. Guardei aquilo no meu coração. Em fevereiro, tive uma outra palavra, que o meu tempo na região que eu estava lá tinha acabado. 18 anos, hein? 5 dias depois, me falaram que eu viria para Goiânia, para assumir o estado de Goiás, e estabelecer uma igreja aqui da Lagoinha. E você vai falar assim, pastor, mas essa proposta foi boa? Não, foi não.
que eu estava com uma igreja de 1.200 pessoas, 27 cidades, um ministério totalmente estabelecido, casa, tudo. Muito tempo lá já. Não, tudo funcionando. Né? E aí Deus falou assim, e eu... Começa do zero. No meu coração foi a única palavra que eu tive paz. Então nós estamos aqui em Goiânia, por uma palavra de Deus. Estamos aqui crendo que aquilo que Deus fez na nossa vida não foi por acaso. E aquilo que Deus pode fazer nesse lugar também, eu creio que já está decretado no céu. Amém. Que palavra, que testemunho, né, pessoal? É algo assim, eu confesso que eu tive que me segurar aqui um pouquinho, porque a gente vê que Deus faz, que Deus responde e não é do jeito nosso. Pastor, tá chegando já tempo, passou rápido, né? Nem começou ainda. Nem começou e nem começou e já tá... Uai, esse podcast tá rápido. Tem 1 hora que... Vai fazer 1 hora que nós já estamos aqui e pessoal, ele vai voltar. Amém. Né? Vou trazer a pastora Flávia, né? E como é bom. E onde é que a igreja está? Né? Então, primeiramente é mais fácil. Vamos lá. Olha ali. A Lagoinha ela tem um projeto de estabelecer igreja. Hoje a gente entende que é mais fácil a gente começar em um auditório, ou de um hotel, ou de uma faculdade. Então, aqui em Goiânia, nós estamos lá no IPOG, na T1 com T55, uma faculdade, no domingo, às 19 horas. Mas a maneira mais fácil de você nos encontrar é pelo Instagram, Lagoinha Goiânia Sede. Você vai lá, tem um WhatsApp lá que é o meu telefone pessoal, você pode conversar comigo, tá? Você pode me chamar, porque durante a semana nós estamos reunindo nas casas. Então, no domingo nós temos o culto no IPOG, às 19 horas, e durante a semana nós temos em várias casas aqui na cidade. Vai ser um prazer te receber para você poder caminhar conosco aí. Que Deus te abençoe. Amém. E como é que chama os da casa? É porque eu fui... GC, Grupo de Comunhão. Eu converti dentro de um grupo familiar, né? Então, é um grupo de comunhão. Sim, até eu brinco muito que, como sempre tem lanche, eu falo que é gente que come. Sempre no final tem um lanche lá. Que come. Aí, entra em contato com o senhor e lá vai ter todas as informações. Pessoal, é isso aí, tá encerrando. E eu quero pedir que você possa não deixar de compartilhar esse conteúdo nosso. Suas considerações finais, pastor? Eu acho que, para finalizar, uma oração. Amém. Orar por você que está recebendo esse testemunho, talvez está passando por alguma coisa tão complicada, creia. Amém. Você está diante de alguém que, diante dos médicos, não tinha mais nada que poderia ser feito. E eu saí daquele hospital sem nenhuma sequela. Eu não sei qual é a sua luta, mas eu conheço um Deus que é muito maior que o seu problema. Amém. Pai, eu te agradeço, Deus, por esse tempo tão precioso. Te agradeço pelo chamado, Pai, Capelão Rodrigo, Pai, por essa iniciativa dele realmente de levar a palavra a tantas pessoas de tantas formas diferentes. Pai, eu quero orar, Deus, por cada um que vai estar recebendo esse conteúdo. Pai, aquele que precisa do toque do Senhor, da cura, da intervenção. Nós oramos, Deus, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas e que a paz do Senhor alcance cada vida aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado. Até a próxima. Até o próximo. Se Deus quiser. Tem que ter, né? Pessoal, muito obrigado que você ficou até aqui. E não deixe, já sabe, não deixe de, se você não está inscrito, se inscreva no canal, compartilha esse conteúdo com seus amigos, vai lá e comenta e curta. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Uai, Capelão.